Terra, quando ela chegou ao sistema solar, portanto ela não é originária daqui, ela não tinha mares. Era um planeta de um só continente. E ela tinha um diâmetro menor do que tem hoje. A Terra foi aumentada, a Terra física cresceu. Por isso toda a sua crosta fendeu-se durante o tempo em que os mares foram introduzidos na atmosfera e a vida vegetal e animal. Isso estão nos livros sagrados. No entanto, isso foram feitos por essas criaturas aqui, ó, auxiliado por outros grupos que compartilharam dessa experiência dos Omaras. Os Omaras são 11 povos que vieram de uma outra galáxia chamada Mora. Pois bem, eles ocuparam essa terra e desenvolveram-na para que ela pudesse abrigar não só a eles, mas também o povo que veio junto desse mundinho aqui, chamado Simaós. Um povo. Então, ó, 11 mais um, somando aqui, né, mais um, já temos 12, mais um outro povo que também veio para a Terra, que são chamados Darmonianos. Darmonianos, de um planeta chamado Darmon, que é um planeta destruído aí do sistema solar. Esse monte de pedra que gira depois de Marte, né, esses diminutas planetinhas, né, que giram depois de Marte, os asteroides, eles eram parte de um planeta chamado Darmon. Quando esse planeta destrói, essas almas dispersas, com o tempo, começam a migrar e somar-se também à experiência terrestre. Mais um, portanto, 13 povos consubstanciam a experiência terrestre, essencialmente. Embora esses 11 aqui, e dentro deles, 3 são a grande maioria. A grande maioria. Então, esses 11 aqui, eles vieram de 3 estrelas de uma outra galáxia. E essas estrelas todas tinham planetas. Algumas até com 3, 4 planetas onde esse povo veio. Né? 8, na verdade, ao todo, 8 planetas de 3 estrelas, resultando 11 povos, sendo que 3 principais. Vem para cá, a Terra vem junto com Simaós. Simaós é uma palavra que quer dizer contaminados. Contaminados com o quê? Com a chave guerreira, um elemento psicogenético biológico introduzido na raça deles para que eles fossem conquistadores, povos guerreiros. Uma coisa bélica, eu digo assim, guerreiro no sentido bélico mesmo, conquista, eles conquistam com grandes impérios. Então a Terra veio com esse povo, só almas, não tinham corpos físicos porque haviam se destruído na origem. E os Darmonianos, um povo muito, muito avançado, mas perigosíssimo. Eles se desenvolveram demais no planeta vizinho aqui nosso, Darmon, criaram uma civilização perfeita no sentido do provimento. Ninguém passava fome e frio nem sede. Todo mundo tinha tudo o que precisava. Agora, é uma civilização que chegou ao absurdo de destruir toda a natureza, animais e vegetais. Eles higienizaram, entre aspas, o planeta, porque consideravam que a natureza, micro-organismos, enfim, eles acabaram com a vida completamente no planeta. E tem mais. Além disso, colocaram o elemento feminino no processo de evolução dele, basicamente em nível de laboratório. A população era essencialmente masculina. Olha o nível de absurdo que criaram. Um espécie de patriarcado radical, né? Absurdo. O elemento feminino era basicamente reprodutor e estava confinado praticamente no laboratório, o corpo feminino. As criaturas femininas e masculinas, pelo jeito, habitavam, ou estavam no astral deles, ou habitavam corpos masculinos. Porque era a maneira como eles entendiam que tinha que ser a civilização perfeita e que para ter tudo para todos a qualquer hora, e que parar essas coisas todas. Os Darmonianos trouxeram para a Terra muito do espírito de destruição da natureza, de desrespeito ao feminino. Tudo isso é Darmoniano. Como esses aqui trouxeram a guerra, conquista, o imperialismo. Você vê que na nossa formação nós temos muitos elementos terríveis que vieram de fora. Mas não é só isso não. Quando
os Omaras tiveram que iniciar nascimento na matéria desse novo planetinha aqui, esse novo planetão, que eles chamavam, batizaram de Shan Diti Omai, que quer dizer aquele aonde a esperança, que é essa palavra Shan, foi renovada. Shan Diti Omai. Isso está num poema que conta isso. Poema que eu publiquei nesse livro aqui, Contagem Regressiva. Aqui também a gente fala e conta a história da criação do mundo, a evolução dos seres, a vida. Mas esse livro aqui é basicamente dedicado, é uma espécie de oferta que eu faço a todos os ETs que tomaram corpo físico no planeta Terra e vieram ajudar aqui, chamados tarefeiros e a volta deles para os mundos de origem. Esse livro, Herança Feliz, conta muito dessa história, dessa epopeia, dessa luta dos tarefeiros aqui, dos apoiadores, das turmas que vieram de fora ajudar a humanidade nesse processo. Por exemplo, o Simaós traz o sangue guerreiro, esse pessoal traz toda a problemática deles. Os Omaras, de certa forma, também traz a contribuição dele, embora esses sejam os seres mais importantes, mais evoluídos e que mais, vamos dizer assim, influenciaram positivamente a nossa própria evolução. Mas só uma parte desses 11 nasceram da Terra. Quando houve o acidente, o que nós tínhamos aqui? Uma parte dos Omaras já haviam nascidos aqui, os Simaós também já estavam misturados com ele, essas civilizações já misturavam todo mundo, já tinha darmonianos também, né? E outras pequenas minorias que também foram incorporadas naquele tempo. Mas aqui havia uma herança complicada. Sabe qual era? É o seguinte, quando eles começaram a querer nascer aqui, as primeiras experiências não deram certo. Como é que um mundo começa do nada? Isto é, como é que um mundo que só recebe almas de outro mundo, almas humanas, que precisam tomar corpo físico? Como é que eles fazem? Existem povos no universo chamados fecundadores. São povos cujos biotipos fecundadores, cujos biotipos apresentam uma flexibilidade incrível do ponto de vista genético. Eles contêm a formulação do reino inteiro por incorporação artificial. São seres que navegam e transportam para os seus DNA estruturas de muitas etnias e raças e povos e o que nós chamamos de estirpes. São povos como que incompletos do ponto de vista genético dentro do reino humano. Então eles se prestam muito a esse tipo de experiência. Eles pousam no planeta e um dia vão embora, deixando o quê? Apenas a sua herança genético-biológica. Isto é, os casais geram filhos. E quem nasce? Não é gente dele. Nasce o pessoal que quer nascer, que precisa nascer. As almas estrangeiras. Nasce. Depois que a coletividade está formada, grande, com um banco genético bastante diversificado, eles vão embora. São chamados fecundadores. Um grupo de fecundadores, liderado por uma criatura chamada Verk, escreve mais ou menos assim, veio na Terra, iniciou esse programa de fecundação. Acontece que não deu certo, não funcionou. Primeiro, eles tentaram fazer com que os Simaós nascessem, não deu certo. Os Simaós vieram com esse planeta para cá, mas esse planeta, pelo fato de estar no sistema solar diferente do dele, energeticamente se mostrou incompatível a experiência do vivo. Tentaram com os Omaras nem desse universo não é, e muito menos desse planeta, também não funcionou. Quer dizer, um enraizamento, havia problemas energéticos para que esse enraizamento se desse. Mas ao longo do processo, darmoniano também não havia condição, não houve jeito. Até porque os darmonianos ainda estavam fortemente traumatizados com a experiência da explosão do planeta deles. A explosão liquidou tudo, rachou o planeta em dois. Metade virou um monte de pedra, e uma outra metade de baixo começou a orbitar o sistema solar de modo perigoso, capturou um planeta inteiro do sistema solar, arrancou com a humanidade tudo e levou embora. O planeta Pharma foi perdido do sistema solar. E a Terra está aqui graças a esse buraco aberto por Pharma, porque Pharma girava exatamente onde a Terra gira hoje. Foi embora, abriu um lugar para a Terra chegar. Muito bem. Mas durante o tempo em que eles colonizaram, isto é, que eles ampliaram o planeta, colocaram os oceanos, trouxeram vida de outros sistemas, adaptaram geneticamente animais e plantas, para ajudar o processo, eles criaram uma criatura que os ETs chamam de Heron-Ki. Heron-Ki. Que
é um termo mântrico que significa chave. Heron é servidor. Om, vocês sabem, criatura, né? Criação, princípio. Então, é aquele que tem a chave do serviço, ou o princípio do serviço. Heron, servidores, porque eles não domesticam animais. Eles criam seres genético-biologicamente, seres que não têm alma, mas são vivos, são hermafroditas, se reproduzem, inclusive, normalmente vivem em laboratório, e são grandes auxiliares. Maior braçal, não precisa carteira assinada, fundo de garantia, nada dessas coisas. Trabalha, né? E sem reclamar. Muito bem. Com as experiências com os fecundadores do verde não deu certo, alguém teve a brilhante ideia. Puxa vida, nós construímos Heronquis com material genético já adaptado, usando material genético de animais, inclusive de plantas, e também de material genético humano. Um ser híbrido. Alguém fez pim, né? Aquele pim-pim da Globo, falou, puxa vida, por que a gente não adapta Heronquis para encarnar almas humanas? Embora ele seja um ser híbrido, portanto, olha aí, por que vai ser importante falar em resgate de novo? Um ser que tem herança animal. Eles modificam os Heronquis até obter uma criatura estável, hermafrodita também, chamado Zunkara. Zunkara. Interessante o zoo aqui, não é? Parece até que tem relação com animal, né? Zoológico, relativo ao mundo dos animais. Zunkara. Esse Zunkara era um Heronquis modificado muito mais avançado que um servidor, que já podia receber alma humana. Vamos representar aqui uma alma humana assim, aqui com a sua centelha, né? A parte divina. Seres, portanto, que podiam, no momento que eles encarnavam num Zunkara, começava a haver um processo de mutação genética acelerada, tudo isso manipulado e monitorado pela ciência dos Omaras. Com o tempo, esse Zunkara transforma-se numa criatura em perfeitas condições de equilíbrio para receber almas humanas. Nasce uma criatura que eles chamam de Adi-On, que é o Adão. Só que é um hermafrodita, né? Aí é que a história da religião começa a dizer bobagem, né? Ele é um hermafrodita. Desse hermafrodita, todo ser hermafrodita, toda criatura hermafrodita, ele tem uma tendência natural de tornar-se feminino. Vamos representar dessa forma aqui. Feminino. Todo hermafrodita tem a tendência natural, porque o ser estável é o feminino, não o masculino. O masculino é efêmero, é transitório. Portanto, para que esse ser pudesse naturalmente transformar-se em uma criatura feminina, esse Adi-On, eles fizeram uma cirurgia genética e retiraram, na Bíblia fala da costela, eles retiraram da base genética dele um elemento chamado chamado Ka, uma chave, para que esse ser naturalmente transformasse-se em feminino. Portanto, a costela é um elemento como é que eu chamo? Catalisador, no sentido de evitar essa transformação. Ele, na verdade, é uma chave que evita que o hermafrodita transforme-se naturalmente em feminino. Ele é um limitador. Não que Deus fez a mulher da costela. Essa história aqui está piada. Mudaram aí a história. Na verdade, a coisa não é bem assim, né? E hoje os machões têm que se entender o seguinte: olha só o que foi. Como haviam criaturas femininas já naturalmente por herança genética, esses outros hermafroditas que continuaram a nascer, porque nascia ou hermafrodita ou mulher. Hermafrodita e mulher. Nunca um hermafrodita homem especializado. Mas como já existia ser feminino especializado, restava aos hermafroditas outros
a natural, por evolução, a natural especialização como ser masculino. Portanto, hoje na Terra, todos os corpos masculinos são essencialmente hermafroditas, embora especializados masculinos. E as mulheres são mulheres mesmo, são femininos mesmo, porque é o corpo natural estável. Isso é que o Zé Pedro explica. Portanto, essa chave que tiraram aqui, cá, essa costela, é, na verdade, um elemento da genética que permitiu com que, a partir de um certo ponto, os adion passavam a ser adion hermafroditas ou adions já especializados, já femininos. O corpo masculino teria uma especialização por evolução, enquanto o feminino é naturalmente feminino. Toda criatura que por alguma questão de ordem genética nasce com os dois sexos, ele é como se fosse um avião. Ele pode, portanto, fazer uma opção. Entende? Os homens são essencialmente homem e mulher do ponto de vista masculino, do ponto de vista genético biológico, embora o feminino na criatura humana masculina está hoje totalmente já abandonado como recurso. Hoje o homem não tem condições de gerar filhos, né? O corpo masculino, porque ele perdeu o lado feminino inteiramente por especialização evolutiva, enquanto a criatura feminina, não, ela é naturalmente completa. Mas veja só, esses corpos aqui, olha a herança. Olha a herança. Nós éramos como que os nossos corpos originais, que houve aqui. Alô? 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 Os nossos corpos originais contêm muito de Heronqui, contém-lhes um cara, e certamente de homem, com todos os problemas. Olha, outra coisa a ser resgatada. A nossa condição de humanidade não precisa da herança animal. E nós estamos, necessariamente, temos que expulsar essa herança. As alterações genéticas que ocorrerão agora nesse longo processo, à medida que o sistema solar navega, nós vamos entrar em regiões do espaço em que, naturalmente, as informações genéticas que foram produzidas ao longo dos cursos por ação extraterrestre vão se consolidar e nós vamos perder definitivamente a herança animal incorporada aos Heronquis. Isso já está pronto para acontecer. Né? Basta que a gente comece a navegar em regiões de padrão vibratório mais elevado. Perderemos isso. Ou seja, resgataremos a nossa condição de humanos verdadeiramente, porque teremos material genético exclusivamente humanos e não mais animais. Eu acho que dos Heronquis, até plantas e animais aquáticos, mamíferos aquáticos, tudo eles utilizaram para fazer, inclusive material GINA, material muito primitivo geneticamente, dessas criaturas que eu desenho sempre para você, né? Essas criaturinhas aqui, que tem aí na ufologia aos montes, né? Esses têm, o cérebro, boa parte do cérebro dessas criaturas constitui o nosso cerebelo. Bom, mais uma coisa a ser resgatada. Agora nós vamos falar, na questão do autorresgate, os espaciais falam uma coisa muito interessante, que eu acho bom a gente aprender antes de tocar em outras questões. Vocês veem, gente, que isso daí, por exemplo, o resgate da nossa humanidade perfeita, plena, é uma coisa que está muito mais na dependência de processos cósmicos do que propriamente da gente. O que nos era possível fazer foi feito. Né? Vamos falar outro resgate aqui ainda. Nós somos seres que somos organizados. Essa cor é ruim para a câmera, né? Vamos ver essa cor aqui. Nós somos seres organizados
em 7 grandes níveis. Um nível físico, um outro 6, um nível 5, um nível 4, um 3, um 2 e um nível 1. Esses aqui são chamados 3 níveis de ordem superior e aqui os 4 níveis de ordem inferior. Esses corpos aqui todos são corpos transitórios que morrem. Esses são corpos permanentes que se transformam continuamente, não morrem. A teosofia chama de ternário superior e quaternário da forma. E tem muitos nomes para esses corpos, porque nós mesmos somos uma 8ª coisa. E para aparecermos no físico, nós vamos construindo primeiro esse corpo, depois esse, depois esse, depois esse, até um dia construirmos nosso corpo físico. Esses níveis aqui, chamado de físico, esse é chamado de etérico, esse chamam de astral, esse mental concreto, e aqui os de ordem superior, mental superior, ou intuicional, múltiplo e crístico, também chamado crístico e monádico. Cada escola chama do nome. E claro, os ETs também chamam de outros nomes, né? De muitos outros nomes. Né? Cada um desses níveis do universo, onde temos em cada um deles um corpo, ou um sistema sensório, tem uma denominação que é fácil de decorar, porque tem a mesma ordem, os nomes têm a mesma ordem das letras do alfabeto. Aon, Pi, Kala, Dara, Elai, nós vimos, né? A Terra paralela, Elai, é o astral, o Fi e o Gi, que o H é depois do I. Os nossos corpos nesses planos, todos aqui, para denominar o corpo respectivo, acrescenta-se Dan. Então é Gidan, Fidan, Elaidan, Daradan. Daqui para cima, o nome muda, passa a ser Zai. Kalazai, Bizai, Aumzai. Zai quer dizer contínuo, permanente, que é eterno, que se continuamente se renova. Enquanto esses daqui são corpos que transitórios, morrem, e nós fabricamos outros para voltarmos para a matéria. Gidan, portanto, é o nosso corpo físico, ou como melhor dizendo, já que os ETs não trabalham no conceito de corpo, é o sistema sensório que nos permite a ação na dimensão ou idade G do universo, que é a idade, vamos dizer, mais velha, mais antiga. Porque eles classificam por idade, os planos que os espíritas falam, né, de densidade. E todos esses níveis, esses planos são concomitantes, não é um em cima do outro, é um dentro do outro. Concomitante quer dizer isso. Bom, o Gidan nós perdemos, né, uma morte acidental na velhice, aí logo mais o corpo físico se dissolve também nessa dimensão etérica, essa dimensão, as dimensões pares, são dimensões interdimensionais, muito importante. Olha aqui, vamos assinalar esses corpos pares. Você vê que esse corpo 6 é particularmente importante nessa estrutura aqui para nós. Por quê? Porque ele é um corpo que articula o físico com tudo o resto para cima. É o primeiro interdimensional. Um corpo delicadíssimo, extremamente sutil. Ele é um sistema de 144 mil estruturas paraluminosas, ou nós podíamos dizer modernamente, de rede de tipos. E tipos que não são estáticos, são caleidoscópicos, estão em contínua transformação. Cada sentimento, percepção, etc., muda a configuração, o desenho desse corpo etérico, também chamado duplo etérico, ou corpo eletrônico, ou corpo bioplástico. Ele gerencia todas as informações que transitam do físico para os níveis superiores e dos níveis superiores para o físico. Olha aqui como é fácil nós entendermos. O que é contato com o eu superior? Todo mundo medita em busca dessas coisas. Olha, o nosso problema está aqui. Não há um trânsito bom ainda, claro, entre as percepções no plano 7 e os níveis de ordem superior, porque esse corpo aqui foi justamente o corpo danificado no acidente do qual nós falamos, Toró. Então, ele traduz errado as informações que vão daqui para lá
E também aquilo que veio da centelha divina, que é a nossa realidade primeira, e depois de atravessar esses 3 níveis superiores, quando ele começa a chegar aqui, ele é deformado pela insuficiência, né, desse corpo número 6, o nosso corpo fibra, o corpo eletrônico, fibra. Aqui é o corpo do acidente. E o que aconteceu, gente? Esses 144 mil sistemas paraluminosos que gerenciam as informações entre esses níveis já foram corrigidos, só que nós não sabemos usá-los. Havia, por parte dos ETs, grandes dúvidas se realmente esses sistemas foram inteiramente recuperados, resgatados. Havia essa dúvida. Havia uma disputa, quase que uma briga em torno dessa questão. Uma coisa grave, porque quando houve o acidente, cada pessoa que estava aqui na Terra encarnada teve o seu corpo etérico danificado de uma maneira. Ou seja, o dano não foi igual para todo mundo. Quando eles fizeram o levantamento da situação depois do acidente solar, verificaram que cada criatura havia queimado, vamos dizer assim, um grupo específico de sistemas, ou parte de sistemas. Não houve um estrago igualzinho, generalizado para todo mundo. Cada pessoa queima um. Ou seja, o pepino estava multiplicado pela quantidade de pessoas que estavam encarnadas na época. Além do que, olha, a Terra está aqui, o Sol está aqui. Quando a onda deletérica veio e atravessou a Terra, havia pessoas desse lado da Terra e havia pessoas desse lado. A reverberação dessas ondas de choque, ao transitar pelos pidãs, os corpos etéricos, danificaram as pessoas diferentemente conforme a posição geográfica. Além do que, mesmo assim, ainda houve danos diferentes entre as pessoas que estavam aqui e as pessoas que estavam desse lado. E não tiveram tempo de fazer nada contra a onda que veio. E só foram perceber que esse acidente causou problemas no corpo etérico algumas gerações depois. Não foi a primeira vez. Começaram a aparecer degenerações, problemas de natimortos, cegueiras estranhas, deformações cerebrais. Aí eles começaram a desconfiar que realmente a onda que veio do Sol havia causado esse dano num corpo que ainda estava em processo de evolução, que é o corpo 6, o corpo final. Um problema sério o suficiente para eles botarem uma placa na Terra de quarentena e se mandarem na expectativa de que mais adiante no tempo eles iam poder fazer uma espécie de uma avaliação pormenorizada do acidente, da gravidade do acidente, pessoa a pessoa, já que o acidente não pegou todo mundo de uma vez. E montar um plano de recuperação da humanidade, um plano de resgate da memória perdida, um plano de resgate de Fidan, dessa conexão com o eu superior, que é esse conjunto aqui, ó, os corpos superiores e a mônada, a centelha, que é a divina presença. Essa estrutura aqui, apesar de todas as tentativas de comunicar com o ser social, que é o ser daqui para cá, com a personalidade, né, sofre esse problema aqui. E claro, que esse corpo afetado afeta o trabalho de todos os outros níveis. O corpo emocional, que é o corpo astral, sofre um processo complicadíssimo. O plano mental, o corpo mental também, que é o Dharadhan. Nós pensamos errado, tudo. Porque quem parte de informações deformadas e errado, pensa errado. Então, essa conexão aqui está defeituosa. Mas os sistemas já foram corrigidos. E é aí que entra a missão de uma criatura muitíssimo especial para nós, que é Sananda, o grande diretor desse programa de migração para cá, de transmigração, que é o responsável também pelo projeto de recuperação da humanidade. Itsan, ou Sananda, ou Jesus, que nós conhecemos historicamente, ele já teve muitas vidas na Terra. Já andou por aqui várias vezes. Há um trecho desse livro em que a gente fala um pouquinho disso. Vamos ver se de repente eu acho. Aqui é um trecho dessa história. Por exemplo,
Jesus, mestre Sananda, em livro de Sistema Solar, estabelece em Vênus. Ele vem aqui de perto para controlar a experiência. Chega aqui procedente de Sírios, com uma legião de avançados seres denominados Sarayanos, que quer dizer aqueles que andam com sandálias e túnicas e têm a cabeça coberta por um capuz. Sarayanos. Formado de 12.096 casais de chamas gêmeas, além de sua, digamos, comitiva particular, os fraternários, além dos amanques, que se diz de quem domina a si mesmo com perfeição, criaturas de elevada espiritualidade, de muitas origens, que mais tarde comporiam a chamada Fraternidade Branca, e muitas ordens iniciáticas integrantes das hostes iluminadas do governo oculto do mundo. Depois fala aqui de Melquisedeque, etc, onde vieram esses seres, Maria, essa coisa toda. Outros pontos cita a companheira de Jesus, que nós conhecemos historicamente com o nome de Madalena, que vem direcionar esse processo todo. Mas, como eu estava dizendo, havia muitas dúvidas sobre a integridade desse corpo. É aí que reside, segundo os ETs, a verdadeira missão de Jesus. Ele teria dito: então, eu vou renascer de um corpo terrestre, de uma linhagem a mais primitiva possível, ligada, portanto, ao Simaós, e vou mostrar que eu posso, com esse corpo terrestre, lembrar quem eu sou, né, de onde eu vim, para onde eu vou, lembrar quem eu sou e ascensionar nesse corpo terrestre. Ou seja, eu vou elevá-lo a um padrão de vibratório tal que a sua matéria se tornará estável e, portanto, ascensionada, no sentido de que ela não mais entra em processo degenerativo. Isso é o fenômeno da ascensão. É quando essa centelha faz com que a matéria que está aqui do outro lado entre no padrão vibratório praticamente dela. Por isso, esse corpo eletrônico luminoso é um corpo inviolável, um corpo intocável, um corpo que não se deteriora. Ele não precisa beber, comer, nada mais dessas coisas. Ele projeta esse corpo aonde ele entenda. Isso decorre do fenômeno da ascensão. Muitos seres ascensionam na Terra porque conquistam a perfeita sintonia nessa estrutura inteira. Jesus disse: tudo bem, eu vou lá e vou mostrar que eu posso fazer isso. E foi e veio. E ele mesmo dizia: vocês podem fazer mais coisas do que eu mesmo fiz. O que ele ia dizer? Também isso. Ou seja, que nós também podemos reatar essa relação, resgatar o contato da gente conosco mesmo, isto é, com nossa divina presença, com o eu superior, com a nossa parte de cima. Então, ele veio e provou transicionar. A missão histórica dele é outra coisa que foi explorada pelas religiões. A missão iniciática era mostrar que a humanidade estava pronta para adentrar outras regiões do espaço, resgatando, portanto, todas aquelas outras coisas das quais nós falamos. O equilíbrio da Terra novamente, o nosso recondicionamento psicogenético biológico, o nosso realinhamento de eixos, tudo isso e, claro, o resgate individual. Então você vê mais uma questão que nós podemos tratar no plano do resgate. O resgate da nossa condição de homens, libertos completamente da herança animal. Isso tudo, gente, cabe dentro do tema resgate. E eu vou contar para vocês uma coisa que é... e aqui há uma outra coisa curiosa também, que é o resgate, o recontato, né, com a chama gêmea, o reencontro com a parte, com a cara metade, com aquele ser, aquela parte de nós mesmos que um dia no passado foi separada, porque na evolução da criatura humana esse é um fenômeno que ocorre naturalmente, quando ocorre a especialização sexual dentro da hierarquia humana. Nós falaremos disso daqui a pouco, mas antes eu quero mostrar para vocês uma coisa interessante. Vou me permitir tirar essa coisa aqui. Aqui tem os nomes que são de poemas antigos, na época que eu não sabia o que eram essas coisas, e eu não decoro esses nomes de jeito nenhum. Eu já sei muitos de cor, mas há nomes realmente é muito complicado. Existe um termo espacial, que eu não sei qual é, que pode ser traduzido pela palavra encontro ou reencontro.
Vamos colocar aqui no meio. Que no fundo é uma espécie de também resgate. Os ETs dizem para que um indivíduo estabeleça-se um reencontro com ele mesmo, portanto resgate, inicie um processo de resgate de sua identidade e uma reaproximação com a sua contraparte masculina ou feminina, ele precisa realizar 8 encontros. No norte e sul, leste e oeste, sudeste, nordeste, noroeste, etc. 8 encontros. Essa estrelinha é importante para a gente. Esses encontros todos têm nomes complicados, mas nós vamos fazer o seguinte: aqui em cima, o encontro consigo mesmo, esse é um encontro total, é um encontro com o ser divino. Aqui em cima está o encontro com o eu sou, né? Ou o encontro com a, vamos dizer, consigo, com a divina presença. Aqui o encontro embaixo, o encontro com o companheiro ou com a companheira e a sexualidade. Encontro com embaixo. Quem está anotando, anote o. Porque está gravando, né? Então eu vou ser um pouquinho mais. Estou preocupado com o tempo. Então vou colocar aqui companheiro, abreviado mesmo. Companheiro ou companheira. O encontro aqui com o abrigo. Olha só, coisa de ET mesmo. Encontro com o abrigo e o vestuário. Aqui eles colocam o encontro com o lugar, o sítio certo, quer dizer, o local onde a pessoa vive. Deixa eu ver se eu estou certo. A comunidade afim. Aqui o encontro com o alimento e os elementos. Aqui com a saúde e os meios de cura. Aqui o encontro com o certo saber. Com o certo saber. O conhecimento. O estudo e o ensino, a coisa da troca do saber. E aqui, o encontro com o certo ofício. Com o certo ofício. O trabalho, a profissão, a questão do material, do dinheiro. Essas coisas são interessantes. A tradução disso daqui é uma coisa que merece ainda muitos estudos e reflexão. Eu nunca fiz. É um trabalho que eu quero fazer com minha mulher, Jaqueline, está sentada ali, que é um trabalho que vai precisar de muita paciência. E eu vou dizer o nome dessas coisas todas. Lá em cima, esse encontro consigo mesmo, com a sua divina presença, ele chama de Om Mahai. Ele chama assim, Om Mahai. Lá embaixo é um nome completamente diferente. Odissan, assim, OD, e aqui embaixo com um tio aqui. Eu vou só falar todos eles, só para vocês verem como são complicados esses nomes. Lá em cima, Om Mahai. Embaixo, Odissani. Lá do lado leste, Juká. Do lado de cá, Azum Mahai. Aqui, Marojan Sidhu, que é o encontro com o dinheiro. Lá no outro lado oposto, com a saúde, etc., Dan Coré. Aqui, com o alimento e com os elementos, o encontro chama Badiá Com. E no lado oposto, lá no certo saber, Maera. Esses termos são tirados de poeminhas, né? Em que um camarada está, eu vou escrever esses nomes para vocês já, porque as pessoas podem querer copiar. O poema fala assim, de que uma pessoa perdida chega numa encruzilhada, né? Chega num ponto, uma encruzilhada. Então ele precisa saber para onde vai. Então ele diz que ele sabe que ao norte ele encontra com ele mesmo, entende? O poema é assim que a mensagem veio. Ao sul ele vai encontrar o certo companheiro, né, da trajetória. Esse encontro, esse lugar chama-se Odissani. Eles dão como se fosse um lugar, né?
Indo a leste, ele vai encontrar o abrigo certo, né, a coisa do vestiário, do vestir-se. Aqui o lugar certo para onde você deve ir, aqui o alimento correto, a harmonia com os elementos, aqui o certo saber e a troca, a capacidade de ensino. Eu vou então colocar esses nomes para vocês eventualmente copiar. É pena que esse negócio de óculos, de microfone e papel dá uma confusão danada. Lá em cima, Om-Mahai. Já está escrito. É isso, pode. Nossa, não precisa ajoelhar. Mas, então vamos colocar lá. Eu posso falar sem microfone também, atrapalha? Você está gravando, né? Não. Ah, você está tirando o som direto, né? Direto. Então tudo bem. Assim você pode assistir também. Obrigado. Eu vou deixar sem microfone enquanto faço isso. Isso aqui é um encontro com o eu sou, consigo mesmo. Aqui o companheiro, o encontro com a sexualidade, o casamento, Od Sani. Aqui o encontro com abrigo, certa maneira de vestir-se, com abrigo. Aqui quando fala abrigo, gente, é a pessoa saber, por exemplo, como gosta de viver, a casa que quer ter, o jeito que ele empresta ao seu próprio vestiário, o encontro com essa dimensão do ser, do abrigo, do vestir-se. Você vê como isso é importante. E eles chamam isso aqui de Junká. Jun, assim ó, um demudo de Jun, traço, K. Lá, aqui do outro lado oposto, é o encontro com um certo lugar, o lugar certo. Né? O verde não é bom. Né? O verde não é bom, né? Então vai tudo na mesma cor. Né? O São Germain hoje está vibrando aqui, porque só dá roxinho, lilás. Olha lá. Então, Junká. Dá para ler esse aqui? De Jun, tracinho, de Junká. Agora vamos para o lado aqui. Da mesma forma que é importante uma pessoa descobrir como é a sua casa, o seu vestiário, é importante ele descobrir qual é o lugar onde ele deve viver, onde ele se sente bem, onde energeticamente ele comunga. Gente, se vocês forem além do que eu estou dizendo, vocês vão perceber um negócio muito incrível. Quando a pessoa sabe sobre o seu abrigo, sua certa maneira de vestir, ele se livrou de todos os modismos e imposições de estrutura de consumo. Perceberam a extensão de cada coisa dessa aqui? Cada coisa dessa aqui é uma conquista única. Cada pessoa tem o seu sistema de saúde e cura. Não existe uma medicina universal. Cada pessoa tem a sua saúde e tem o seu sistema próprio de cura. Isso vale para qualquer um desses itens aqui. Como o encontro certo do companheiro ou da companheira. A questão da sexualidade em um universo específico. O lugar, a escolha do lugar. Quantas pessoas nascem num lugar e viajam o mundo inteiro em busca do lugar dela? A coisa do onde sentir-se bem é a percepção da vibração energética do lugar, aonde se sente bem. E isso aí chama-se Azum Mahá. Vou escrever aqui assim, ó. Azum Mahá. Isso tudo são chaves mântricas, né? Para a gente acessar informações sobre essa coisa. Então, Azum Mahá, no poema, era o lugar onde o sujeito encontrava o lugar certo. Né? Junká era o nome do lugar onde a pessoa ia encontrar o abrigo e o vestuário. Lugar aí não está como um sítio geográfico. Lugar é o instante da alma, né? É o nível de avanço. E ele diz que nós podemos passar uma vida toda batalhando aqui, depois outra vida batalhando aqui, outra vida aqui, uma vida aqui com aqui, enfim, nós vamos tentando compor esse grande reencontro, o resgate de sua identidade. Acho que talvez seja a melhor palavra para estar aqui no meio. Identidade única. Não existe uma semente no universo igual a outra, não existe uma criatura humana igual a outra. No cosmos inteiro, são seres livres, divinos, porque podem gerar outros universos. Então a maneira de ser de cada um é única. E é na heterogeneidade dos sistemas que a grande unidade se manifesta com a mais clareza e absoluta precisão.
Agora vamos lá, vamos pegar esse eixo aqui, né? O certo ofício, a coisa do dinheiro, ganhar a vida, em cada vida, de uma maneira inteiramente compatível com a sua energia, com o seu jeito de ser e com aquilo que o sistema oferece. O jogo de cintura, a maleabilidade, a adaptabilidade para se viver nos sistemas como eles se oferecem. E de tal maneira que, no mínimo, se violente, se agrida ou se prostitua. Então, do ponto de vista espiritual. Então, eles chamam esse lugar aí de Marjan Sidhu. O encontro com certo ofício, Marjan, tracinho, Sidhu. E lá no outro lado, o encontro com o seu próprio sistema de saúde e de cura é o Dan Coré. Dan Coré. Volto a dizer, no poema isso eram lugares povoados. Um sujeito que chega na encruzilhada, né? Agora, por que na encruzilhada? Porque você vê que quando o sujeito chega aqui e começa a descobrir a importância desses encontros todos, ele fica, para onde é que eu vou? Eu vou primeiro resolver, achar isso aqui? Ou qual é o lance? Primeiro achar a companheira? Ou eu estou com problema de saúde, primeiro vou na cura? Ou então vou procurar Deus? Qual é o lance primeiro? Primeiro para cá? Então nós passamos vidas em dúvida na encruzilhada, né? Tentando resolver de alguma maneira esses dilemas. Até que a criatura, de vida após vida, acaba resolvendo essa estrela de 8 pontas. Aí ele se encontra novamente inteiramente esclarecido no centro. Ele encontrou a identidade dele em relação a todas essas demandas do ser encarnado. Então vem lá o alimento, o entendimento com os elementos no alimento. Então, gente, não tem essa história. Ah, pode, não pode comer carne? Olha, isso é uma questão de cada um em cada vida. A alimentação de cada um é uma coisa que cada um estabelece e define. Os fanatismos, os modismos, tudo isso mostra que o sujeito ainda não conhece um lugar chamado Babiá Kon. Ele não foi lá, que é o nome do povoado da vila aqui, que trata, né, desse encontro. Chama-se Babiá Kon. Tudo isso é metafórico, né? Dá para a gente entender. Babiá Kon, então, é o povoado onde o sujeito vai encontrar o certo alimento e a perfeita harmonia com os elementos, né? Com a água, com o fogo, com a terra. Você dá para notar todos os aspectos mágicos disso aí tudo, né? Vamos lá no lado oposto, o certo saber, né? E a capacidade de trocar essa informação com outras pessoas. Nós muitas vezes nas vidas, gente, perdemos vidas inteiras, aprendendo certas filosofias, tentando impor aos outros, fanatismo de ordem religiosa, filosófico, político-partidário, aprendemos coisas erradas. Tudo isso é um dos grandes desafios da criatura no processo de vida, na matéria, é encontrar o certo saber e a maneira de se conduzir no processo de troca de informações sobre esse certo saber. O conhecimento que a pessoa carrega. Joga o lixo, fica com a sabedoria, né? Vai construindo um conhecimento, que pode ser e também é intelectivo. Esse lugar, esse povoado, onde a figura do poema tem um encontro com um certo saber, chama-se Maera Abim. Maera Abim. Me diga, qual é o encontro que falta? As coisas dos espaciais, o que mais me grila, realmente eu acho fantástico, é a maneira sintética como eles ensinam certas coisas. Você pode procurar, no fundo das nossas vidas são isso daí, né? Aí você fala, mas e a questão dos filhos? Onde é que está a questão dos filhos? A questão dos filhos é parte disso tudo, porque o companheiro, a companheira, isso naturalmente resulta, né? E isso, na verdade, só traz implicações para todas as outras coisas, né? Então, a questão do filho, que já me perguntaram numa palestra, que eu achei que era aqui em Curitiba, mas a Osima falou que não era, que não foi aqui. Eu acho que foi em Belo Horizonte, ou no Rio. Foi no Rio, numa instituição filosófica lá, espiritualista, que eu dei essa palestra sobre os encontros. Tudo, na verdade, na vida, nos leva
a resolver ou a conhecer essas 8 cidades, esses 8 povoados sagrados, né, vilarejos, aonde nós vamos dominar um aspecto importante de nossa vida material, né, através de Jidam, que é o nosso corpo sensório adaptado à dimensão Ji, que é a dimensão física material. Então lá em cima é o encontro com Deus. Olha os sons, e são mantras, né? Om, princípio, né? Mahai, isso aqui quer dizer de quem nós somos filhos, de quem nós viemos. Então é um encontro com Deus. Pode Sani, o companheiro, aqui quer dizer o complemento, a sombra, né? Que a palavra, o som Od, quer dizer que tem um só olho, que é um só ser, né? Sandi, a sombra. O companheiro ou a companheira. Aqui, com a roupa, o Junka é sandália. É a expressão mais direta, né? Aquilo que nos desobriga de pisar nas pedras do rio. O poema fala assim. Isso não é difícil traduzir, gente, mas isso aí tem muitos anos de trabalho. Azul Mahá, o local, o sítio, eu não sei traduzir muita coisa daqui, mas vocês notem que tem o mar, aqui tem o mar. Aqui tem Ra, mas aqui tem só Ra. O lugar sagrado, né? Azul. Azul é horizonte. Azul é horizonte. Ou talvez, né? Mas não dá uma tradução muito literal. Porque isso tudo é mantra, não é linguagem, né? O encontro com os elementos, babear com, encontro com um certo saber, com conhecimento correto, para não se aprender coisas que só entulham a consciência da gente. Olha, gente, nós todos que vivemos outras vidas, principalmente os grupos aqui que viveu a Idade Média, que passou pela igreja, pode ter certeza, tem 70% de coisas que sabe, que pode jogar no lixo numa boa e não vai fazer falta, né? Isso aí nós temos que ter sabedoria para manter dentro da gente apenas o que é importante. Portanto, conhecer uma Erabinha é muito importante, é um povoado lindo, leve, que lá nós não precisamos carregar lixo, né? Não precisamos carregar lixo. Então isso é uma informação que eu acho super importante. Nós podemos, de uma certa forma, a partir dessa estrutura, sistematizar muito as nossas buscas. No fundo, o que nós precisamos na vida? Realizar no nosso coração um encontro com Deus, nós sermos pessoas saudáveis e conhecermos a nossa maneira de nos curar através dos alimentos, essa coisa toda. Nós precisamos saber como nós gostamos de morar, onde, né, como, a maneira como nos vestimos, que tem a ver conosco mesmo, com a nossa energia, as nossas cores vibratórias internas. Nós precisamos saber as coisas que são importantes, jogar o que não presta e guardar o conhecimento verdadeiro e, portanto, desenvolver a sabedoria. Nós precisamos estar ao lado da pessoa certa. Isso é muito difícil, gente. Isso é um desafio. Hã? Eu só compreendo que agora, não é o meu gênio. Não necessariamente, mas pode ser. Mas pode ser. Essa busca vai resultar no encontro com a contraparte. Essa busca aqui. O companheiro certo, ou a companheira certa para aquela vida. Pode ser, chama gêmeo, claro que pode. Porque no fundo essa busca é sempre dessa pessoa. Todas as outras buscas são buscas que levam a esse grande encontro, né? Contraparte, que nós vamos falar aqui daqui a pouco nesse resgate. Além disso aqui, que é um grande desafio, hoje a maior parte das pessoas não vive com quem quer. Realmente, muitas vezes, nem amam com quem estão juntos, né? Isso é uma realidade planetária hoje, avassaladora, kármica, difícil de resolver, mas é uma realidade. Aliás, a gente nem encontrou com Deus, a gente ainda está na medicina alopática, nossas casas e nossas utilidades são todas embutidas pela sociedade de consumo, os padrões, os interesses, tudo. Hoje nós gostamos disso ou gostamos daquilo. No fundo não gostamos, mas nos impõem valores, significados, inclusive estéticos. O condicionamento estético da humanidade é incrível. Hoje nós achamos bonito coisas horríveis. Que tem um mínimo de sensibilidade acha lindo, né? Coisas que são horríveis, impostas como padrão de beleza, de consumo, etc, 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 etc. Nós estamos, gente, eu acho que nós estamos na encruzilhada. Nós estamos para definir isso aqui, né? Tudinho, no fundo, a gente sabe pouco disso tudo, né? O certo ofício. Hoje a própria Organização Mundial do Trabalho disse que não sei quase 900% da população do mundo trabalha no que não quer. Faz o que não gosta, o que não ama, o que mata o indivíduo.
Ao ponto de que quando ele chega depois na velhice e se aposenta, ele não sabe mais o que faz da vida, né? Porque ele está misturado no processo de ganha-pão dele, que não tem nada, ele não conseguiu chegar em Marjan Sidhu, perdeu-se, porque impuseram a ele o modelo, o sistema, ele deixou-se levar, não teve a coragem suficiente, ou não encarou esse problema de frente. Enquanto no lugar certo, isso aqui também é um desafio, embora no mundo moderno seja uma coisa mais fácil de ser realizada, encontrar o lugar certo para se viver. E o grande lance dos alimentos, encontrar o que faz bem para si e a relação com os elementos, portanto, com a natureza. Aí estão, portanto, os grandes encontros, né, a serem as grandes encontros que precisam ser resgatados no nosso processo evolutivo, né? Vamos a um aspecto importante desse encontro, de sangue, que é o encontro de chama gêmea. Só para vocês terem uma ideia de onde é que isso ocorre. Em 15 minutos a gente fala sobre isso. Os espaciais dizem que quando a criatura humana está pronta para iniciar o seu processo na matéria, portanto vai tomar corpo físico pela primeira vez, esse ser, essa mônada, essa centelha, que nós vamos representar aqui por um asterisco, que portanto já tem todos esses corpos prontos. Ele começou a construir de cima para baixo, né? Está num planeta onde ele já pode construir inclusive o seu corpo mental, portanto ele já tem uma expressão de inteligência concreta, ele construiu o seu corpo astral, construiu o seu corpo energético, bioplástico, ele é um ser que está pronto para tomar corpo físico, se tivesse corpo físico. Como no início do processo planetário vai começar, um planeta que não tem contato com nenhuma outra civilização, ele vai começar uma humanidade, ele começa. Vamos ter que construir aqui o famoso gráfico do reino humano. A criatura humana que nós vamos representar aqui no ápice, ele começa se polarizando. A parte positiva vai iniciar uma trajetória por aqui e uma parte negativa vai iniciar uma trajetória por aqui. Os seres vão evoluir daqui para esse centro e depois sobem por esse tronco central. O mesmo ser vai fazer essa trajetória aqui, vai encontrar com a parte dele que veio de cá, funde-se e bifurca novamente através da especialização sexual, positivo e negativo, e vão subir isso aqui na paralela até um dia que vão definitivamente, novamente se encontrar nesse lugar em que ele passa a ser um ser andrógeno. Essas fases aqui, essa e essa aqui, elas se dão assim, à esquerda e à direita desse tronco central. Disse que esse lado de cá é o lado da humanidade, é o lado positivo, o lado negativo, também chamado hierarquias solares, hierarquias lunares. Tem nomes complicados para isso, se vocês quiserem, é o grupo dos Adahamad, e aqui o grupo dos Zutzi Hamad. Os Zutz-Hamad encarnam as energias positivas da criação no reino humano e os Ada as energias negativas. Há uma fase do ser que vai até um certo ponto, que é chamado abissal. Depois, uma outra fase, chamada Jinas. E por fim, essa fase central aqui do reino, que é chamada arquetipal. Aqui estão os seres do grupo chamado Io-Hamad, porque Io quer dizer eixo, centro. Io-Hamad, que é o nosso tipo. Nós somos seres, portanto, que já estamos aqui no tronco central. Esse pontinho aqui, na verdade é o único ponto. Mas não vamos discutir isso porque o nosso assunto não é a estrutura de reino humano. O que nós precisamos entender é que um dia nós passamos por uma fase abissal, depois por uma fase dina, enquanto o outro aspecto energético da gente vinha evoluindo por esse lado daqui, também vivendo desse lado, uma fase abissal negativa, a fase dina também negativa,
e vencendo esses dois pontos de rupturas aqui, ó. Vocês veem que eu faço um intervalo aqui, né? Esse é o momento em que a gente salta da condição de abissal para dina. Os dinas, como os abissais, são chamados intraterrestres, porque habitam regiões subterrâneas dos mundos. Os tipos mais característicos dos abissais é esse tipo meio conhecido da ufologia, esses seres bizarros, né? Desse tipo. Aí já é um bípede chamado duílido, mas eles começam de uma forma larval, evoluem, depois é um processo que nós não vamos estudar aqui porque não temos tempo, mas sai daqui até superar esse ponto aqui. São alma-grupo por excelência, os abissais. Portanto, humanos abissais habitam regiões profundas dos planetas. Vencido esse momento aqui, chamado umbral cósmico de Maharu, eles saltam para esse grupo central, os dinas, cujo biotipo característico é esse ser que eu não me canso de desenhar, essas criaturinhas que têm olhos assim, às vezes orelhas pontudas e tal. Esse biotipo são os dinas, né? O ET de Varginha, por exemplo, é um dina mais ou menos primitivo, está mais ou menos por aqui. Já esses seres assim, principalmente esses que tendem a ter um rosto bastante redondinho, de boca pequena, olhos arredondados, caixa craniana suave, essas criaturinhas já são de um tipo mais evoluído, da categoria dos dinas. E tem uns dinas bem esquisitões, né? Já segue a caixa craniana mais avantajada ainda, rosto bem triangular, entrada craniana forte aqui nos olhos, muito forte. Isso aqui fortemente triangular também. Já viram alguém no quarto aparecendo aí? À noite. Caixa craniana fortemente marcada aqui. Que a turma genericamente apelida de Grey. Mas precisa ter cuidado, gente, porque tem centenas de raças de dinos aqui. A grande maioria cinza, verde, marrom, amarelado, tem um camarada meio líquido, assim, de forma meio transparente, tem tudo que vocês possam imaginar. Tem seres com protuberâncias ósseas na cabeça, como o ET de Varginha. Tem seres que não tem olho assim, o olho é uma bola saltada fora. Tem outros que tem a arcada, não tem maxilar. Tem de tudo que vocês possam imaginar. Milhares e milhares de biotipos. Você viu algum? Ele está apontando aquele tinha anterior lá. Digamos assim, descrição humana, digamos assim, se você tem uma certa dificuldade, vocês teriam um modo que tivesse uma modo de trabalhar isso? Essas palavras, quando nós meditamos sobre esses sons, repetindo ele dentro da mente, sem pronunciar, segundo o que eu aprendi, nós teríamos mais informações através de sonho, de contato, enfim, com eles, sobre o assunto ao qual eles se referem. Entende? Então, chave mântrica tem esse sentido. São chaves de acesso a esse conhecimento. Todas essas palavras são Dina, abissal não, mas Zutsi Hamad, ou então só Zutsi. Zutsi é um termo bem característico do ET, que quer dizer rompimento, extravagância. É o lado positivo, não é do reino humano. É o lado masculino, Yang. Esse é o lado feminino. O lado feminino são todos os seres que trabalham com cura, higiene, recuperação, resgate. Sim, o encontro vai acontecer aqui. Então veja, tanto os abissais quanto os dinas, sejam desse lado ou desse lado, são seres hermafroditas. Tem os dois sexos, hermafroditas. Tem, portanto, os dois sexos. Então, eles em si, como seres, estão sexualmente equilibrados, têm os dois sexos, mas estão desequilibrados do ponto de vista energético, de função cósmica, porque uma parte está com uma função positiva, outra parte com uma função negativa. Essas padrões vibratórios vêm vindo, dois seres distintos. Chega aqui, ainda nos subterrâneos da Terra, essas partes se encontram, há uma resgate da unidade da mônada. Quando há esse reencontro, cria-se um ser
muito primitivo do ponto de vista cultural, mas muito complexo já do ponto de vista espiritual, que é o nosso protótipo. Esse ser tem um nome gozado, que eu não lembro, está por aí. São brincalhões, tal, vivem nos mundos subterrâneos, são parecidos conosco, têm orelhas um pouco avantajadas, praticamente não tem pelo, e é justamente nesse grupo que vai ocorrer a especialização sexual. Separa-se definitivamente o homem da mulher. Quando ocorre, essa criatura começa a migrar para a superfície do planeta, passa a viver na superfície. Um dia se torna interplanetário, depois vai indo, ele se torna espacial, e lá para diante, essas partes que aqui se separaram vão encontrar-se definitivamente num ser andrógeno. Esse ser andrógeno continua até que deixa o plano material definitivamente e entra no chamado reino dos anjos, nesses 3 níveis superiores. Então passam a ser humanos angélicos. Essa é a cadeia evolutiva nesse eixo central, né? Então veja, a chama gêmea ocorre aqui, o fenômeno. É quando há a especialização sexual dessas partes que se encontraram aqui. Quando ocorre a especialização, separa, porque a natureza faz assim, para gerar a força de evolução da busca. Ao longo desse caminhar paralelo, essas criaturas podem e se encontram muitas vezes dentro da mesma família, depois como casais, geram filhos, têm normalmente missões, até que se reconhece conscientemente e vão caminhando. Um dia vão aprender a viver num corpo ou no outro. Tem muitas tripulações de naves que você só vê seres masculinos. Cadê as mulheres? Alguém pode perguntar, né? As mulheres, os corpos estão guardados, porque as mulheres ocupam, junto com o homem, o mesmo corpo masculino. Para a facilidade que o corpo masculino tem em relação ao corpo feminino, para desgaste físico, para recuperação de energia, para esse tipo de atividade. Embora hajam mulheres embarcadas também. Vocês lembram do caso Bianca, né? A Bianca, quando esteve a bordo da nave com Carrano, não sei se na primeira vez, acho que na segunda vez, ela viu mulheres a bordo também, né? Mulheres também a bordo. Portanto, não é... Normalmente pode existir corpos femininos guardados na nave, mas costumam operar apenas com o corpo masculino, com praticidade. Então, depois desses sucessivos encontros, eles por fim fundem-se definitivamente num só ser, são chamados andrógenos. Vejam quanto resgate. Nós estamos agora na Terra, ao resgatarmos a nossa identidade, ao resgatarmos nossas lembranças de vidas passadas e vidas remotas, a redescoberta da nossa verdadeira origem, a descoberta da nossa verdadeira natureza. Nós vamos enfrentar um processo cósmico celeste complexo na Terra, um grande balanço geral, que é o plano de recuperação da humanidade, da sua consciência. Durante essa luta, desse processo, as dificuldades que vamos enfrentar, vamos resgatar nossa condição de humanidade, vamos resgatar nossa condição de seres cósmicos, vamos resgatar nossa capacidade de una consciência, de percepção de unidade das coisas. Tudo isso são coisas resgatadas. E muitos de nós seremos fisicamente resgatados por naves espaciais, sim, porque eles dizem que essas coisas certamente ocorrerão em algum lugar, em alguma época, durante esse processo. Muitos grupos sairão da Terra levados por gente de fora. Isso trata-se, portanto, de um resgate e uma defesa civil interplanetária, que, preocupado com vamos dizer assim, com o banco genético desenvolvido aqui na Terra, preservarão muitos de nós. Iremos para outros sistemas e depois voltaremos, seremos trazidos de volta. Há ainda uma coisa que não vai dar tempo a gente tratar, que é o chamado resgate do corpo original. Nós trataremos isso depois, porque precisa de uma fundamentação maior. Mas, em resumo, todos nós temos, quer dizer, a maior parte de nós, um corpo no qual nós viemos para a Terra nesse passado remoto do qual falamos. Muitos de nós vamos voltar para esse corpo original. É o corpo da ressurreição dos mortos. Porque não são todos que vão viver o fenômeno da ressurreição. Somente aqueles que vieram para a Terra com seus corpos originais. Esses corpos originais, depois de colocados novamente em atividade, porque eles estão guardados, eles entrarão em cruzamento genético com esse nosso corpo desenvolvido aqui na Terra, para dessa soma sair a chamada nova raça. É a raça que incorpora todo o padrão genético trazido dos nossos mundos de origem,
com o padrão genético desenvolvido na Terra, inclusive com toda a experiência do acidente, essas coisas todas, e já sem a herança animal que nós temos por conta da nossa relação com os Heronquis, os servidores híbridos fabricados por eles durante a fase de colonização do planeta. Né? Fora isso, gente, nós vamos ter que resgatar muitas outras coisas. Inclusive, eu acho que a nossa liberdade, porque nós somos seres que estamos fortemente controlados e monitorados por hostes interplanetárias que realmente abusam das condições terrestres e têm trazido muitos problemas para nós, principalmente os chamados Camaraeons ou Camareons, são os deuses invasores, que realmente terão que ir embora. Godos, Kodos, todos são seres que, os Gorgs, que são seres que têm uma atividade aqui na Terra, que enfim são tolerados, porque não há como mandá-los embora por enquanto. Mas nós resgataremos também a nossa liberdade e passaremos a viver num planeta realmente muito mais avançado. Aqueles que vão embora, até logo, boa viagem, né? Eu espero que um dia possam voltar numa boa.